Salve Maria e São José, que alegria, quinto dia, hoje começando um pouquinho mais cedo, porque João Paulo está ruim e nós precisamos nos entregar também às nossas missões diárias. Essas pequenas ações diárias que a gente faz, que aparentemente são invisíveis aos olhos do mundo, são exatamente as ações que mais nos santificam. E hoje nós somos chamados a ser santos. Todos os dias que Deus nos dá é uma oportunidade de nós caminharmos na graça santificante e assim conseguir realizar em tudo a vontade de Deus. Fazer tudo por amor, com amor, nos entregando ao amor. Este, que no caso está sendo conduzido pelas mãos de Deus, portanto, tudo que a gente faz de bom é a graça de Deus agindo em nós, Ele nos dá a condição de, com o mesmo amor que Ele nos entrega, nós também possamos devolver a Ele. Essa é a máxima. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de amar neste nível tão elevado, não. Deus nos dá essa graça e nós podemos utilizá-la para retornar a Ele o amor que Ele nos dá. Assim a gente obedece em tudo, se entrega em tudo, sorri para tudo, dá graças a tudo. Passamos a caminhar com um olhar fixo nele. E assim, nada nos tira da meta. Isso é tão lindo, gente, isso é tão gostoso. Eu sei que o mundo às vezes deixa a gente cheio de regras, né? Tem que dormir 8 horas, tem que comer de 3 horas, tem que usar esse tipo de roupa, essa marca, tem que viajar para esse lugar, tem que ter isso, ser aquilo. São tantas regras que ele vai colocando para a gente se distrair daquilo que realmente nós deveríamos querer ser. Santos. Santos. E ser santo é o quê? Ser santo é ser elevado lá nos altares? Não. A santidade está no dia a dia. É viver todos os dias dando um sim para Deus e um não para nós mesmos. Um não para o mundo, um não para o Satanás, que fica o tempo todo nos tentando. E assim Deus vai se mostrando cada dia mais cuidadoso conosco. Bom dia, Suzana! Que Nossa Senhora nos conduza a esse caminho de santidade no dia de hoje, que é a única coisa que nós temos. Nós só temos o dia de hoje. A gente não tem que ficar fazendo planos para o amanhã e nem ficar pensando no nosso passado. Mas a gente tem que fazer do nosso dia de hoje o melhor e o maior dia que nós temos. Entendeu? Entregar e buscar a Deus. Hoje, quinta-feira santa, né? A gente já pode começar essa vigília, participar da missa. Hoje não tem missa. Hoje só tem missa à noite, né? E aí começa a vigília pascal. E aí, gente, nossa, que dormir que nada. Os apóstolos estavam lá no último momento da vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo pedindo para ele, gente, fica acordado. Vai ser uma batalha, eu preciso da força das orações. Vamos todo mundo junto, caminhar junto para a gente não falhar. Ia lá e dormir. Não, gente, é para ficar acordado, é para vir para mim. Não. E a gente teve a oportunidade de conhecer essa fraqueza e falar, Senhor, tira o meu sono, eu quero ficar com o Senhor, me ajuda. Nós hoje podemos aproveitar o exemplo dos que não fizeram certo. Vamos lá? Então hoje que a gente faça uma vigília bem bonita para Jesus, que Ele saiba que nós estamos aqui dispostos a ficar com Ele, a caminhar nessa luta, nessa batalha que é a vida aqui nessa terra, com a certeza de que, fazendo a vontade de Deus, nós seremos mais fortes e um dia gozaremos de toda a paz que Ele separou para nós antes mesmo da criação do mundo. Tá bom? A máxima de hoje são as máximas de Jesus Cristo. A oposição entre as máximas do mundo e as do nosso Senhor vai fixar-me um horror ao espírito diabólico do século e no propósito de me afastar decisivo e definitivamente do inimigo e de todo o bem. O Espírito de Jesus é de pobreza,
doçura, fome, sede de santidade. Ele se reflete maravilhosamente em Maria, o formoso espelho da justiça. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Tomando-me pela mão, Maria leva-me junto à montanha das bem-aventuranças, onde me aponta Jesus e me ensina. 2. Minha mãe, avivai em meu coração a fé, para que eu possa ouvir o mandamento do reino de Jesus e ajuste minha vida a essa doutrina celeste. Primeiro ponto, bem-aventurados os pobres de espírito. Não devo procurar os bens deste mundo, senão na medida em que eles me são necessários ou úteis ao cumprimento dos meus deveres. Se nosso Senhor permitiu que os tenha em abundância, não prenderei aí meu coração. Salmo 16, versículo 11. Se ao contrário, Ele me priva destes bens, agradecerei a Deus a felicidade maior que tenho de não os amar, pondo em perigo minha eterna salvação. Em comunhão com meus irmãos, falo-ei participar de minha riqueza ou de minha pobreza. Somente então serei de veras feliz. Minha consagração a Nossa Senhora transferirá todas as minhas posses à Virgem Santíssima. Não terei mais espírito de propriedade, serei, portanto, pobre de espírito. Quando Jesus fala da pobreza, quando ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus, ele estava dizendo esse pobre de espírito, né? Não é a pobreza em si. A pobreza em si, ela faz parte da nossa caminhada. Às vezes a gente passa por momentos de abundância, às vezes a gente passa por momentos de falta. Isso são situações sazonais. Elas podem durar por muito tempo, podem durar por pouco tempo. Mas isso não te define. O que te define é o seu interior. É através dele que você de fato se transmite, né? Não adianta a gente querer ser, eu não vou ter isso porque vão achar que eu tenho. Não, não é isso. Deus permite que a gente tenha coisas boas e tá tudo bem. A questão é você viver em função disso, para ter isso, para conquistar isso. Pobre de espírito é aquele que não precisa, no seu espírito, viver das coisas do mundo. Então, o meu espírito clama por Deus. Eu sou pobre de espírito. Eu necessito da graça de Deus para eu viver, para eu ser feliz, para eu ter paz. Então, essa pobreza não é a pobreza dos bens, mas a pobreza da minha condição, que é de um pecador miserável, falível, fraco. E quando eu vejo essa minha pequenez, eu me entendo necessitado em tudo de Deus. E, portanto, nada mais me é tão necessário quanto Ele. Entende? É um mover que não está relacionado às coisas do mundo. Não adianta ser pobre. Aqui a pobreza aqui é difícil, sofre, é complicada. E a gente precisa entender que é necessário ter as coisas, que a gente precisa suar para alcançar. Mas a minha maior pobreza é a de espírito. Quando eu me vejo carente em tudo de Deus. E assim, nenhuma oração eu faço por mim. Eu tenho consciência plena que até o ato de fazer oração, de rezar, é uma autorização de Deus. Eu não consigo nem dizer o nome de Jesus se o Espírito Santo não me der autorização. Então essa é a minha necessidade, ser pobre de espírito. Então eu vou voltar nessa parte. Não terei mais espírito de propriedade, serei, portanto, pobre de espírito. Quando quiser dispor de alguma coisa, deverei pedir autorização à minha senhora, considerando-me simplesmente um fiel econômico
de tudo o que eu tiver. Feliz, mas inteira dependência. E possuirei o reino de Deus, serei Senhor dos tesouros verdadeiros. É isso. E até, gente, eu vou contar que é uma coisa assim, pessoal. E a Ana tá aí, bom dia, Ana, que não me deixa mentir. Até as roupas que vocês comprarão depois da consagração vai começar a ser conduzido pelas mãos da Virgem Maria. Até isso. Ela vai começar a colocar em você uns questionamentos assim, tipo, ixi, mas será que Nossa Senhora está feliz que eu estou comprando isso? Será que realmente eu preciso disso? Nossa, será que essa roupa aqui agrada meu Senhor? Vou à missa? Nossa, mas não combina comigo mais isso. E você começa a mudar, você fala, Jesus, e é tão bom. Você começa a mudar, mas não é uma mudança de fora para dentro. Ah, porque os outros. Não, é de dentro para fora. E aí os outros não são mais referência. É Deus, é a Virgem Maria. Isso é lindo, né, gente? Isso é muito lindo. Segundo ponto, bem-aventurados os mansos. Contra o egoísmo feroz dos mundanos, o Espírito de Jesus é de imensa caridade, de doçura, de mansidão. É preciso ter paciência, benignidade, não ter inveja, não agir precipitadamente, não se irar, não alimentar nenhuma ambição, não procurar os próprios direitos, mas somente os dos outros, pensar bem de todos, tudo suportar, condescender em tudo, menos no pecado. 1 Coríntios, capítulo 13. Por amor de Deus, em união com Jesus, à imitação do Redentor que deu a sua vida por nós, a exemplo de Maria que consentiu a imolação do seu Jesus, por amor dos outros seus pobres filhos místicos, filhos míseros, não místicos. Minha consagração vai aproximar-me do trono de Nossa Senhora, há de avizinhar-me também de sua caridade, e ganharei a terra do meu coração, despido de egoísmos rancorosos que promovem as guerras, a terra do coração de meus irmãos, vencidos pela doçura que traz a paz verdadeira. Terceiro ponto, bem-aventurados os que choram e desejam justiça. Chorar primeiro os próprios pecados, anelar depois a santidade e virtude, como o organismo reclama imperiosamente o alimento. O mundo ensina que não é preciso converter-se, que cumpre não enxergar porque Deus não pede tanto a nós, e se tentássemos fazer mais, haveria ilusão e orgulho. Gente, isso é uma coisa muito verdadeira também. Lembra que muitas das vezes nós jogamos pérolas aos porcos? Jesus pede para a gente não fazer isso. E quando que vocês vão perceber que vocês estão jogando pérolas aos porcos? Quando você começar a mudar a sua condição de vida, de uma pessoa que vivia focado nas coisas do mundo e começa a focar nas coisas de Deus, o mundo começa a ficar incomodado com você e começa a querer criticar a sua postura. Mesmo que essa postura esteja te retirando, por exemplo, dos botecos, esteja te retirando, por exemplo, de situações de luxúria, sabe? Tipo, tô me retirando de grupos que estão divulgando aí situações promíscuas, eu tô me afastando de pessoas que falam só de fofoca, de palavrão, eu tô evitando ficar bebendo todo dia, sabe? Coisas assim que é uma luta grande, mas que a sua vida sempre viveu nessas condições e hoje você, pela força do Espírito Santo, da Virgem Maria, você começou a ter forças para dizer não a isso e aquilo começa a te fazer um sentido na sua vida. As pessoas, às vezes até próximas de vocês, vão começar a falar assim, nossa, mas você está muito radical. Nossa, mas para que isso? Jesus não espera isso da gente. Deus não pede isso de nós. Deus é misericórdia.
Deus é amor. Deus não pede que você seja tão, sabe, carola. Pra que ficar indo tanto na igreja? Nessas horas, gente, não rebatam, não discutam, não tentem explicar. Permita que a sua vida seja a explicação. As palavras nem sempre convencem. Elas podem até, sabe, gerar discussão. Então, se a pessoa está te colocando nessa situação e você sabe que aquilo está te fazendo bem, somente sorri e fala, pode ser. Para mim, não penso assim, mas é um pensamento seu, né? Tá bom. Tipo, porque as pessoas não entendem aquilo que elas não estão vivendo. Elas entenderiam se você continuasse a estar no grupo, se você continuasse a frequentar os mesmos lugares. Elas entenderiam porque é a vida delas. Mas, quando elas percebem um movimento diferente daquilo que elas estão acostumadas, elas tendem a criticar, porque elas não conhecem. Deixe que elas conheçam através das suas vidas, através do seu mover. E aí elas vão perceber que não se trata mais de uma falsa mudança. Muitas vezes vai acontecer, por exemplo, dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você começar a ter uma postura diferente e aquilo dali chocá-los. Você não vai brigar? Você não vai gritar? Sabe? Você não vai deixar passar? E você começar a ter uma postura mais firme naquilo que é o certo. Que também a gente tem que começar a entender, sabe? Não se trata somente de fazer a consagração, fechar esse livro aqui, ó. Beleza, já posso usar minha cadeia, tá tudo certo, ano que vem eu faço de novo. Não. Às vezes nos primeiros anos pode acontecer isso. Mas Nossa Senhora rapidinho te coloca no prumo, tá? Ô, mãe brava. Depois vocês não vão falar que eu não avisei, tá bom? Terceiro ponto. Bem-aventurados. Eu já li essa parte. Beleza. Mas Jesus, a divina sabedoria nos ordena ao contrário, que choremos os nossos pecados com sincera conversão, que tenhamos fome e sede de justiça e de santidade, que choremos junto com os nossos irmãos perseguidos e sofredores. Felizes lágrimas que lavam os pecados, que edulcoram as penas e aflições, que traduzem os anelos fervorosos do bem e da pátria, merecerão os supremos consolos do perdão, do mérito e da coroa do céu. Unirei minhas pobres lágrimas às da minha mãe dolorosa, para que ela as torne também em pérolas de preços aos olhos de Deus, para que eu possa comprar meu resgate, meu perdão e o precioso tesouro de todas as virtudes. Coloque-o. Mãe de misericórdia, meu auxílio e meu conforto, ajudai-me nesse despojamento total de tudo o que me prende à terra, impedindo-me o voo para nosso Senhor. Que eu me desapegue de mim mesma, sobretudo a fim de que seja fácil e suave para o meu coração o amor compassivo e manso de meu próximo. Fazei minhas as vossas lágrimas, as que derramastes de amor e de desejo de Jesus. Nossa Senhora da Soledade, dai-me intenso anelo de me achar de tudo despojado, transformado de amor, ardendo de saudade e desejo de Jesus, que do céu, onde ele se encontra, vosso regaço maternal. Que lindo! Como a gente precisa viver a paixão de Cristo diariamente, assim como nós devemos viver o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo diariamente. Ele nasce todos os dias na nossa casa, na nossa vida, e Ele sofre todos os dias por nós, pelos nossos pecados. Ele se doa todos os dias para que nós sejamos resgatados dessas escravidões que o mal vai instaurando em nossas vidas. E Ele faz com muito amor, aquela transformação em nossas almas. Ele é capaz disso. Ele disse, vós não. Quando Ele vai falando tudo, os apóstolos falam, mas Senhor, como é que a gente vai conseguir viver isso? É difícil demais. Ele falou, não, vocês não conseguem mesmo não.
Mas Deus é o Deus do impossível. Então a gente precisa se entregar a Ele. É só Ele que faz bondade, gente. Todos os dias que vocês fizerem qualquer ação de misericórdia, qualquer intervenção de bondade na vida do seu próximo, saiba, é Deus fazendo em você e é Deus recebendo de você. Nós só nos santificamos, só agradamos a Deus quando nós agimos a serviço do próximo. E nós só desagradamos a Deus quando nós deixamos de servir o nosso próximo. Não tem outro caminho. A gente precisa acordar para essa realidade. Nós não estamos aqui para gozar de conforto, de tranquilidades, de uma vida só em busca da felicidade total. Não. Claro que nós desejamos o céu, e isso é muito. Mas nós estamos aqui para servir, porque assim Jesus fez. E nós precisamos ser discípulos dele também no sofrimento e no serviço. Temos que pensar nisso. Ramalhete, Maria, separada de Jesus, na sua compaixão e na sua saudade, dá-me as lágrimas do arrependimento e do desejo. Amém. Santo Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós os tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Teu olho é a luz de teu corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se o teu olho for mau, todo o seu corpo estará em trevas. Se, pois, são trevas a luz que há em ti, quão grande não serão as mesmas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Digo-vos, pois, não andeis inquietos com o que haveis de comer para manter a vida, nem com o vestuário para o vosso corpo. Não é mais a alma que a comida, e mais o corpo que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois vós muito mais do que elas? E quem de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côncavo à sua estatura? E por que andais preocupados com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e, no entanto, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um destes. Se, pois, ao feno do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, Deus assim veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que havemos de nos cobrir? Os gentios são os que se ocupam com essas coisas. Vosso Pai sabe que todas estas coisas têm de necessidade. Buscai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas ser-vos-ão dadas de acréscimo. Que lindo. João Paulo. Que lindo, né, gente? Que palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai, eu beijo a Bíblia, e aí quando eu leio o Evangelho, eu beijo o livro. Ai, Jesus! Mas não é lindo? Não dá vontade de chorar? Eu tenho que ficar me controlando aqui, gente, porque assim, é tão bom viver isso. É tão bom não se preocupar. E quer dizer que a gente não tem problema? Não, vai continuar tendo problema.
A diferença é que você vai começar a entregar os seus problemas a quem realmente pode resolver. Você vai começar a confiar e viver aquilo que Ele quer que você viva naquele dia. Ele quer que você confie nele. Quer dizer também, gente, que a gente não precisa trabalhar? Não. Quer dizer que a gente não precisa tentar resolver nossos problemas? Não. Quer dizer que você precisa fingir que você não tem conta para pagar e gastar seu dinheiro hoje porque amanhã Deus proverá? Não. A gente não está falando aqui que você tem que ser irresponsável, que você não tem que ser prudente, que você não tem que ser esforçado, né? Que às vezes a gente está numa dificuldade na casa e a gente não tem forças nem para ir para trabalhar. Mas a gente tem que se esforçar, porque o trabalho faz parte. Então, não é essa vida, sabe, mentirosa que a gente está propagando aqui e que Jesus quis nos ensinar. Ele só pediu para que a gente não buscasse com toda a nossa força, com todo o nosso desejo, as coisas do mundo, mas que fosse o contrário. Ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele pede para que a gente dê a Deus esse movimento de entrega, de busca, de meta e deixar que as coisas do mundo venham por acréscimo. Deus sabe o que nós temos necessidade. Ele não nos deixará desamparados. É que muitas das vezes a nossa dificuldade presente foi causada por nós mesmos. E aí Deus está olhando para a gente falando assim, eu avisei. Eu falei para não ir para esse caminho. Você não me ouviu. Agora as consequências estão aí. Calma. Começa a rezar o terço. Começa a ir na missa. Começa a se alimentar de mim e eu te moverei para um novo caminho. Mas você quer que Deus faça tudo que você fez de errado? Tipo, você derrubou a água, você derrubou a comida. E você quer que Deus limpe? E quer que Deus coloque um novo copo d'água, um novo prato de comida para você? Não. Deus é, acima de tudo, um pai. E o pai ensina, o pai educa. Senão, o pai está mimando aquele filho e ele vai se tornar uma pessoa rebelde. Então, o que a gente precisa entender? Muito do que nós estamos passando na nossa vida foi causa da nossa desobediência. Mas Deus é misericórdia, de fato. Ele nunca vai te desamparar, assim como ele também não desamparou o filho pródigo. Quando ele retorna, ele não foi lá ver como é que o filho estava, perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. Mas ele estava à disposição dele quando o filho se arrepende e retoma a caminhada com o pai. E olha que o filho voltou nem porque ele queria ficar com o pai. Ele voltou porque ele queria comer. Mas tudo bem. Deus entende a nossa miséria. Imitação de Cristo. Documentos para obter a paz. Jesus Cristo fala, amigo, vou agora te ensinar o caminho da paz e da verdadeira liberdade. Escutem Jesus nesse momento, gente. Consigam escutar Jesus falando isso com vocês. Filho, filha, eu vou agora te ensinar o caminho da paz e da verdadeira liberdade. O fiel, que somos nós, fala assim, fazei-me, Senhor, essa graça, que me alegro muito de vos ouvir. Aí Jesus Cristo vai responder, procura antes fazer a vontade de outrem do que a tua. Oi? Procura antes fazer a vontade dos outros e não a tua. Mas hoje eu vou fazer estrogonofe, porque eu gosto muito de estrogonofe. Mas meu marido gosta tanto de lasanha, eu vou fazer primeiro a lasanha, amanhã eu faço estrogonofe. Sabe, esses pequenos detalhes da vida, eu gosto tanto da pontinha da baguete, mas meu marido gosta mais que eu vou dar para ele. Eu estou falando aqui da vida conjugal, mas isso pode ser usado em vários momentos, né? Isso pode ser usado o tempo todo. Contenta-te com um pouco
e estima sempre ter menos do que mais. Busca sempre o último lugar e gosta de ser inferior a todos. Ladainha da humildade. Deseje e pede sempre a Deus que se cumpra em ti inteiramente a sua divina vontade. Quem assim faz está no caminho da paz e do descanso. Gente, é tão fora do costume do mundo tudo isso que Jesus nos orienta para ter paz e liberdade. E aí o fiel responde: Senhor, estes curtos preceitos que me dais encerram uma grande perfeição. Contam poucas palavras, porém estão cheios de sentido e de copioso fruto. Se eu fosse fiel em os guardar, não entraria em mim tão facilmente a perturbação. Porque todas as vezes que me acontece perder a paz e a inquietação, reconheço ter-me apartado destas máximas. Mas vós, que podeis tudo e desejais sempre o proveito de todos, aumentais em mim vossa graça, para que, obedecendo a vossos preceitos, possa alcançar a minha salvação. Eu vou repetir então o que Jesus pede, tá, gente? Para a gente guardar no coração. Eu vou colocar também na descrição no Instagram, vai ficar lá o texto e de repente vocês podem até copiar. Procura antes fazer a vontade de outrem do que a tua. Contenta-te com um pouco e estima sempre ter menos do que mais. Busca sempre o último lugar e gosta de ser inferior a todos. Deseja e pede sempre a Deus que se cumpra em ti inteiramente sua divina vontade. Quem assim faz está no caminho da paz e do descanso. É possível? Claro que é. Jesus não pediria a nós nada do que aquilo que Ele não nos desse antes a graça de alcançar. O problema é que o mundo nos fez a vida inteira escutar que a gente precisava ser o melhor de todos, obter o primeiro lugar, querer mais ter do que ser e buscar a vantagem sobre a vida dos outros, se aquilo dali te beneficiar. Isso é o que o mundo nos ensinou. Mas beleza, eu volto atrás. Sim, não tenho compromisso com o erro. Se antes eu era assim, se antes eu fazia essas coisas, hoje não quero mais. Eu quero viver uma vida simples. Eu quero fazer aquilo que Jesus me pediu. Quero servir, quero aceitar o último lugar, quero me colocar à disposição. Comece a desejar isso e você alcançará, porque Deus vai te dar condições para isso. Ele deseja isso mais do que você. O Espírito da Sabedoria, através de Montfort, ele vai falar essa leitura que é o seguinte: o Espírito da Sabedoria encarnada, ou seja, o Espírito de Jesus Cristo. Para possuir a sabedoria, unge mortificar o corpo, não somente com sofrer pacientemente as moléstias corpóreas, provações das intempéries, males que advêm das outras criaturas, mas ainda buscando algumas penas e mortificações, tais como jejuns, vigílias e outras austeridades dos santos penitentes. Para isso é preciso coragem, porque a carne é naturalmente idólatra de si mesma e o mundo considera e rejeita como inúteis todas as mortificações do corpo. Que não faz ele e que não diz para afastar as práticas das austeridades dos santos, cuja penitência assim encontramos descritas. O santo reduziu seu corpo à obediência, mercê de vigílias, jejuns, disciplinas, frio, nudez, de toda sorte de austeridades, e fez com ele o pacto de nada lhe dar de repouso neste mundo. Um pacto de nada dar de repouso ao nosso corpo neste mundo. O lugar do descanso é no céu. A Deus, a Ele toda a glória, a mim o serviço, o trabalho. Foco nisso. Foco nisso. Eu dormi 3 horas. Deus, vou ter 3 horas para dormir. Entrego-te essas 3 horas. Me fortaleça com a tua graça, para que eu acorde daqui a pouquinho e esteja pronta para te servir. Cabe a você saber quanto tempo você vai dormir.
Deixa eu acelerar que eu vou ter que dar atenção ali pro meu pequeno. Beleza, onde que a gente parou? Ou seja, ele faz um pacto de nada lhe dar de repouso neste mundo. De cada santo, diz o Espírito Santo, que era inimigo da túnica manchada de sua carne. De cada santo, diz o Espírito Santo, que era inimigo da túnica manchada da sua carne. E para que esta mortificação exterior e voluntária seja salutar, é mister juntá-la à mortificação de juízo e da vontade, pela santa obediência. Às vezes a mortificação não é ativa. Eu vou me mortificar para este prazer, eu vou me mortificar para este alimento que eu tanto gosto, eu vou me mortificar desta bebida para sempre, Você vai fazendo suas mortificações ativas. Existem as mortificações passivas, que são dadas por Deus, e nós precisamos obedecer à vontade de Deus e se curvar a essa situação com a gratidão de saber que esta prova te fará santificar a sua alma. Ela machuca o corpo, mas ela santifica a alma. Porque sem esta obediência, toda mortificação é enodoada da vontade própria e muitas vezes mais agradável ao demônio do que a Deus. Se eu faço algum jejum, alguma penitência, alguma mortificação para mostrar para os outros, para falar, olha como eu sou santo, não vale de nada. Isso é soberba, isso é vaidade, não serve. Essa mortificação, esse jejum, essas vigílias, essas penitências, elas precisam ser de uma postura de obediência, de uma luta contra você mesmo e de uma entrega total a Deus. Gente, começa a fazer e vocês verão, para quem já faz, já pode colocar aqui, vocês verão quantas vezes a gente não quer fazer. Na verdade, acho que quase todo dia eu não quero fazer meu jejum. Acho que quase todo dia eu sinto a vontade de reviver aquilo que eu tinha me oferecido como penitência. E a gente precisa entender que nós fazemos isso por amor a Deus e por entrega total àquele que se entregou totalmente por nós. Se Ele entregou todas as gotas de sangue do corpo dele para a nossa salvação, onde nós sabemos que uma gotinha do sangue precioso de Jesus Cristo era suficiente para aniquilar com toda a maldade do mundo inteiro, Ele se doa inteiramente por nós, para que a gente consiga entender que não existe ali limites para a misericórdia. Só que essa misericórdia é enquanto a gente está vivo, tá? Não adianta se rogar a misericórdia depois da morte. Então, se nós queremos a misericórdia, que possamos pedir por ela agora e mudar de vida agora. Por isso, nenhuma mortificação maior te faça sem conselho. O que é isso, Carol? Direção espiritual. Buscar um conselho com o seu confessor. Buscar um conselho com o seu diretor espiritual. Com um pároco que você confia e que você busca ser orientada. Eu estou pensando em fazer isso. Acho uma boa alternativa para você. Acho que isso é uma boa oportunidade de se mortificar. Agora, muito engraçado, gente. Às vezes a gente faz e a gente depois quer voltar atrás, né? Porque fica difícil. Aí você fala assim pro seu confessor ou pro seu diretor. Então eu estava pensando, eu acho que essa penitência ou esse jejum, essa mortificação tá demais, né? Eu acho que a gente podia melhorar isso, mudar isso, né? Por um período. Não. Não, pode continuar. Tá ótimo do jeito que tá. Ótimo. A habitação da sabedoria está no conselho. Provérbios 8, versículo 12. O que confia em si mesmo, confia num louco. O sábio tudo faz de conselho. Provérbios 13, 16. Quem não quiser arrepender-se do que faz, não o faça antes de aconselhar-se com um varão prudente. Entendeu? Quando eu falo um padre que você confia, é que você tem que buscar em Deus aquele que Ele te indicar. Não se trata de, eu quero marcar uma direção espiritual, somente isso. Não, às vezes isso não vai fluir. E aí você vai achar que, nossa,
não tem horário para mim, ou o padre não quer me atender. Não é nada disso. É às vezes Deus mostrando para você que não é este. Ele busca em você um outro orientador. Nem sempre é o seu pároco, às vezes é o seu pároco. E ele define isso para você. Mas tudo isso vai fluir. Você tem que saber ser conduzida por Deus. Então, essa nossa missão de sermos prudentes e de buscarmos um varão prudente significa que o padre é o varão. Este é. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus nos move para aquele que Ele ungiu. Rezem pelos seus párocos, rezem pelos padres do mundo inteiro. Eles são aqueles que trazem o Cristo para nós. Um dia perguntaram para São Francisco de Assis quem ele pediria a bênção primeiro, à Virgem Maria ou a um padre? E ele disse, ao padre eu beijaria a mão primeiro, eu beijaria a mão primeiro, sua bênção, padre, porque aquelas mãos me trazem Jesus Cristo. Nossa Senhora recebia a comunhão das mãos de São João. Ele foi padre pelos anos todos que ele viveu nesta terra e ele levava a comunhão para todos os católicos. Nossa Senhora comungava Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Nós precisamos ter mais devoção nesta grande misericórdia de Deus de nos dar os padres para trazê-lo para nós. Tem uma santa que ela tinha 9 anos e ela queria muito receber a comunhão, mas naquela época não era autorizado. E aí ela ficava perguntando para as freiras como que elas conseguiam receber Jesus Cristo e não morrer de amor. E aí elas entendiam que existia aquela necessidade, mas elas achavam que aquilo ali era coisa de criança, sabe? Só que um dia, após a missa, o padre foi procurar, as freiras foram procurar, eu esqueci o nome dela agora, depois eu vou colocar lá no grupo. E aí eles voltam para a igreja, ela estava de joelhos, olhando, e tinha uma hóstia em cima da cabeça dela. O Cristo consagrado na Eucaristia estava em cima. E aí, ela fixada, olhando para aquela hóstia, a hóstia em cima dela, na cabeça dela, parada no ar. E aí o padre entende que ali não dava mais para esperar, que precisava mesmo permitir que ela comungasse. Então, ele coloca a hóstia na boca dela. Por que Jesus não adentrou na boca dela se ela já estava toda ali aberta a esse encontro de amor? Porque Jesus esperou as mãos de um sacerdote para assim fazê-lo. Ele respeita a hierarquia, ele respeita a tradição, o magistério, porque ele mesmo a instituiu. Fazei isso em memória de mim. Após a comunhão, a primeira comunhão, ela morre de amor. E aí, toda a história dela, né, fica clara. Ela tinha sido predestinada a ser um exemplo vivo, a dar a vida dela para que todos pudessem crer que Jesus Eucarístico é o nosso maior presente neste dia de hoje. Se você tem a oportunidade, faça disso uma prática diária e você encontrará o céu todos os dias dentro de você. Aí beleza, aí ele fala o seguinte, mediante esta obediência, o amor próprio que tudo estraga será expulso. A menor ação será meritória. Fica o fiel defendido contra a ilusão do demônio, e vitorioso dos inimigos todos, chegará seguramente e como a dormir ao ponto da salvação. Tudo o que acabo de dizer se encerra neste grande conselho. Deixai tudo e encontrareis tudo, encontrando Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Que lindo, que dia. Ontem foi mais pesado, né? Ontem o bicho pegou, né? Mas olha que lindo. Ops. Não, é meu escapulário. Que lindo, né? Que dia fantástico de hoje. O de ontem realmente dá umas... Vocês vão ainda perceber que tem outros dias também que
Mas tá tudo certo, viu? A gente não tem que ter moleza mesmo, não. Eu falo que eu já perdi tempo demais. Agora eu tenho que, acelerar minha conversão, minha doação. E vamos então honrar, com essas duas orações, o Espírito Santo de Deus e a Virgem Maria, que possam nos doar toda a graça de Deus para este dia ser um dia santificado. Vinde Espírito Santo, as nossas almas visitais, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei-nos, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá-nos aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra a seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Pelos padres, pelos seminaristas, pelo Papa Francisco, pela santificação do clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi com muita alegria, com muita alegria que hoje estamos aqui reunidos, e eu espero que amanhã estejamos também.